todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares. É uma alegria estar aqui com vocês na TV e Rádio Chico Xavier, uma vez por mês, terceira quinta-feira de cada mês, às 19 horas, horário do Brasil, trazendo diversos temas. A gente já está aqui há anos realizando esse encontro com o Nelson Tavares. Eu convido a todos a irem na playlist na TV e Rádio Chico Xavier ou no meu canal, no nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares. Tem lá uma playlist com diversos encontros com Nelson Tavares, diversos temas, tentando trazer reflexões, pensamentos, para transformar de alguma forma a nossa vida melhor, ou menos peso, ou mais tranquila, nessa busca da felicidade que todos nós estamos realizando. Ok? Tema de hoje, mudanças. Eita, história difícil essa de mudança. Como nós temos uma resistência para mudar, às vezes mesmo sabendo que são mudanças boas, mas ainda assim aquela coisa que é difícil demais. Como nós lidamos com as nossas mudanças que têm de ser realizadas? Como é difícil, porque tem resistência, Nelson? É um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. Quero convidar todos para esse tema que eu acredito que toca a todos nós, tá? Mas antes disso, vamos fazer nossa oração? Vamos fazer nossa oração, elevar o nosso pensamento para buscar aqui, nesse momento, nesse encontro, a gente está mais perceptivo, buscando encontrar através da palavra do Mestre Jesus, com a doutrina espírita exemplificando e facilitando as nossas vidas. Vamos lá? Convido a todos, a quem quiser, claro, sentir à vontade, fecharem os olhos comigo. Inicialmente agradecemos a Deus Pai por essa encarnação, por esse momento e por todas as mudanças que já realizamos e que vamos realizar em nossas vidas. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo amoroso, nosso companheiro de caminhada, que nos mostra e ilumina a direção para que nós possamos assim agarrar em suas mãos e caminhar junto a Ele, evoluindo, crescendo e mudando aquilo que for necessário para o nosso encontro. Agradecemos também a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, da TV e rádio Chico Xavier, por esse encontro com Nelson Tavares, esse programa que nós buscamos aqui refletir um pouco com as bases doutrinárias, elevando o pensamento em direção ao Mestre Jesus. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Oração feita. Levamos um pouquinho a nossa vibração. Vamos falar sobre mudanças. E falar sobre mudanças é uma história que, uma das poucas questões que todos nós vamos passar na nossa encarnação. Sabe o que é? A mudança. Porque ela por si só já é a encarnação. Já é o propósito da encarnação. A mudança é certa para todos nós. A questão é se nós vamos nos preparar para ela ou não. Se nós vamos dançar a dança conforme a música que está tocando ou não. Ou vamos criar resistência, dificuldade. Às vezes a gente se joga no chão e chora como uma criança por causa da mudança. Às vezes a gente se rebela e quer brigar, quer dar tiro, porrada e bomba, porque também não aceita. Sabe, aquele movimento infantilizado que nós temos ainda. E vou repetir, ainda. Por quê? Porque a gente não aceita a mudança, a gente tem resistência, a gente não consegue enxergar além o porquê, os propósitos dessa mudança, a gente fica ali apegado muitas vezes em processos que a gente já estamos acostumados de alguma forma, do nosso jeitinho, da nossa maneira. Então são questões que eu acredito eu, que tocam a todos nós.
Porque aquelas frases clichês que existem, e funcionam muito, tá? Tem até uma música, tudo muda o tempo todo no mundo. Acho que é do Lulu Santos, eu não sei. Gosto dessa música. E é verdade. É verdade, tudo muda o tempo todo no mundo. A gente querendo ou não querendo, a gente gostando ou não gostando. O processo de mudança nós já estamos aqui numa mudança do plano espiritual, estagiando alguns anos, mais ou menos anos. Vamos ampliar aqui o horizonte e entender que essa encarnação é só mais uma. Estamos de mudança nesse período, em alguns anos. Já já a gente muda de novo para o plano espiritual. A nossa pátria verdadeira, que é o plano espiritual. Estagiamos aqui por alguns momentos. Vamos fazer uma analogia para a gente pensar. Imagina aquela pessoa que sai do Brasil ou sai de Portugal e vai para um outro país. Digo Portugal porque eu estou em Portugal, tá, gente? Para quem não sabe, eu vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. Por isso que eu estou falando de Portugal, apesar de ser brasileiro. Mas vamos lá. Então a pessoa sai do país dela e vai para um outro país. Mas tem contrato ali para trabalhar, sabe que vai ficar 5, 10, 15, 20 anos ou 2 anos e que depois vai retornar. Mas tem um propósito, ela não vai lá à toa. Ela não está indo lá passear ou fazer turismo, ela está indo para uma função, para realizar um projeto com um contrato assinado. E é um pouco disso que nós vivemos. Quando encarnamos aqui, é um momento. Estamos vivenciando esse momento com propósitos a serem realizados. E a mudança pode ser enxergada, a gente pode enxergar como o processo de aprendizado que todos nós temos de realizar. E por isso que às vezes a mudança vem, é difícil. E é difícil principalmente porque a gente tem muito apego. A gente se apega a certas questões que nós gostamos e é normal. Porque o que a gente gosta, a gente quer replicar e não quer que mude. Quer que fique daquela maneira, daquele jeitinho, a vida toda. E às vezes vem a mudança. Às vezes não, a mudança vem. E quando ela vem, muitas vezes nos pega despreparados. Porque a gente quer permanecer congelado, estacionado, naquele modus operandi, naquele proceder, com aquela questão, com aquela situação na vida. Olha só, estou falando aqui, tomara que não esteja fugindo muito. O que o Nelson tenta, o que eu tento fazer aqui é o seguinte, é trazer conceitos para cada um adaptar frente à sua realidade. A gente vai sempre pegar um exemplo ou outro, mas o legal do conceito é a gente colocar o conceito, raciocinar, refletir, construir o raciocínio com ele, mas que a gente possa aqui, cada indivíduo que está assistindo, pegar isso que é um conceito e, se fizer sentido para você, adaptar para a tua vida. E perceber quando que a mudança se apresenta na tua vida e vem se apresentando e como você está criando resistência ou não. Se você está se jogando no chão, como uma criança fazendo beicinho, ou brigando, agredindo, sendo violento ou não, ou dançando conforme a música e entendendo os propósitos da mudança. O que a gente veio fazer aqui nessa encarnação? A gente veio aprender. Aprendizado. E aprendizado por si só já é mudar. É mudar de onde nós estamos hoje para, após o aprendizado, estarmos em um outro local, em uma outra situação. E claro que aprender às vezes é difícil e criamos resistências. Não entendemos muito bem essa história de mudança, porque que mudança é essa que eu tenho que fazer aqui, Nelson, que eu tenho que aprender nessa encarnação? Eu não sei, estou aqui meio perdido, tem tanta coisa, tanta confusão, não tem nem tempo para parar para pensar, e você me vem com essa história agora de mudança, de aprendizado. Olha só, vamos lá, vamos ao Mestre Jesus, que é a nossa base aqui. Nosso irmão maior, que já trilhou o caminho e que nos apresenta o caminho da felicidade. E qual é o caminho da felicidade, Nelson? Me fala aí que eu vou anotar. Pega aí papel e caneta. Anota aí. Amor. Esse é o caminho da felicidade que o Mestre Jesus apresenta. Então, resumidamente, o que a gente está fazendo aqui é aprender a amar.
aprender a amar. Aí vem aquela história assim, mas como assim, Nelson, aprender a amar? Eu já sei amar. Eu já amo já o meu filho, eu já amo o meu esposo, eu amo a minha esposa, eu amo os meus irmãos, eu amo os meus amigos, Nelson. Eu amo o meu cachorro também, o meu gato. Eu já sei como é que é essa história de amar, eu já sinto amor aqui dentro. E é verdade. E é verdade. Mas essa é a primeira etapa. Esse é o primeiro aprendizado no amor. Que até os gentios os fazem. Que é amar os amigos, amar as pessoas que não estão afins, aqueles que gostam, aqueles que batem, aqueles que na caminhada bate. E aí a gente vai amando, vai se relacionando, o convívio é gostoso, a coisa anda e tá tudo bem. Mas olha só, tem a segunda etapa. Sabe qual é a segunda etapa? A segunda etapa é o que o Mestre Jesus nos propõe. E o que que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Aí vem aquela frase, já sei, Nelson, já sei, essa história de amar o próximo como a ti mesmo, mas, isso é Jesus, né? Na realidade é diferente, Nelson, eu não sou Jesus. E é verdade, nem você nem eu. Mas um dia a gente vai chegar lá, quando? Quando a gente aprender, quando a gente quiser mudar. Amar o próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Sabe quem é o próximo? Próximo, uma brincadeira, né? Eu copiei essa aqui. Próximo é assim, quando a gente vai numa instituição pública, vai num banco, vai num lugar que tem muita gente, a gente pega uma senha, ou tá numa fila. Aí a menina do guichê grita assim, próximo, esse é o próximo. O próximo somos nós ou somos outros que estão na fila, que estão caminhando juntos, que estão naquele momento. Então todos nós somos os próximos. Seja quem for, seja se a gente bater com ele ou não bater com ele. Essa é a grande dificuldade. Amar o próximo como a ti mesmo, e não só no nosso pequeno círculo, no nosso pequeno circuito de amor daqueles entes queridos, dos amigos. E claro que é bom amar, mas vamos pular, vamos aprender a caminhada, a mudança, seguindo. Nelson, mas eu não consigo fazer isso que você está pedindo para mim. Olha, Nelson, eu gosto muito das suas palestras, da doutrina espírita, mas essa história não tem como. Como é que eu vou amar aquela fulaninha lá que me fez mal, que me agrediu, que me maltratou, que me machucou, que não consigo nem falar no nome dela, olhar para ela, ou aquela outra pessoa lá que não tem nada a ver comigo, Nelson, eu não gosto da pessoa. Não tem sentimento nenhum. É exatamente o oposto daquelas pessoas que eu gosto, é aquela lá que não bate. Olha só, vamos lá. A proposta do amor aqui não é o amor sentimento, mas é o amor comportamento. O amor comportamento é fazer ao outro o que gostaria que fizesse consigo. Se a gente consegue fazer ao outro o nosso comportamento, fazer para com o próximo o que gostaria que fizéssemos conosco, como o Mestre Jesus nos aconselha, nós estamos amando ao próximo como a si mesmo, como a nós próprios, o que a gente está fazendo para o outro. Independente se a gente vai com a cara do fulaninho ou não, se bate ou não bate. Porque é normal não bater, porque são vibrações diferentes, atenção, não se cobre, é uma grande confusão que nós fazemos, tá? Mesmo aqui no meio espírita, que é aquele acreditar que nós vamos ter que amar todos sentimentalmente da mesma forma. Mas no nosso estágio, no nosso momento, isso é pedir praticamente o impossível. Por quê? Porque sentimento vem e acontece, é natural, ok? Quando a gente chega num espaço, vamos fazer aqui uma brincadeira. A gente chega num espaço que tem 100 pessoas e a gente para conversar com 5 minutos com cada uma delas. Vamos dizer que foi um experimento aqui, um experimento social. É normal, é natural em 5 minutos de conversa, não precisa nem 5 minutos de conversa.
poucos segundos, que a gente vai ter mais sintonia com uns e menos com outros. Às vezes não precisa nem falar, esquece os 5 minutos, não precisa nem falar. Senta na cadeira, de um de frente para o outro durante 2 minutos. A gente vai perceber a questão vibracional, que tem a ver com forma de pensamento, vibração, momentos, não querendo ser melhor nem pior, mas somos nós, irmãos que somos, em momentos diferentes. E aqui a gente não está para julgar e se sentir melhor do que o outro, não, porque eu estou assim, não. Nós estamos sintonizando mais com uns do que com outros. E esse que a gente não sintoniza hoje, ele está sintonizando com uma outra pessoa. E assim a gente vai formando os nossos pequenos círculos de interação de pessoas afins ou menos afins. Então, o importante nesse processo da mudança observa aí, você, no momento que você enfrenta, no momento que você lida, no momento que você cruza, pronto, com aquela pessoa que você não vai muito com a cara e que a vibração não bate, será que você está amando ela ou você está vibrando negativo? Que lado teu você está fomentando aí dentro? Claro que amar alguém nesse momento é difícil. Amar o inimigo, então, meu Deus, que coisa complicada. Mas o importante é a gente ter a consciência que é possível. É esse nosso movimento em uma direção ou em outra. Amar quem nos faz bem, amar os nossos entes queridos, os nossos amigos é fácil, é natural, a coisa corre, flui. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, o grande desafio, o aprendizado, a mudança é amar o próximo, todos nós, batendo ou não batendo, vibração sendo boa ou sendo ruim, fazendo ao próximo o que gostaria que fizesse para conosco. Esse é o grande desafio. Então vamos observar, vamos nos observar e perceber qual é o pensamento, a vibração no momento que estamos com aquelas pessoas que não são tão queridas assim. Ok? Vamos lá? Vamos continuando. Mudança. Essa mudança vai acontecer sempre de duas formas. Outra frase aqui que a gente repete e não para pensar muito bem, que é o pelo amor ou pela dor. A mudança, o aprendizado já está acontecendo nas nossas vidas. Não vai acontecer. Já está acontecendo hoje, na minha, na sua, na de todos nós. De uma forma ou de outra, pelo amor ou pela dor. Pelo amor é pela livre e espontânea vontade, é utilizando o nosso livre-arbítrio para ir de encontro às mudanças, para ir de encontro ao aprendizado. Ok? É se esforçar, é ir ali naquela direção. Estar predisposto, receptivo e tentar dançar a música que está tocando. Porque vai acontecer essa mudança. Vou repetir. Vai acontecer a mudança pelo amor ou pela dor. E a história da dor, a gente acredita muito e enxerga muito como punição, porque tem um sofrimento envolvido, e começa a questionar Deus. Muitas vezes entramos nesse processo de vitimismo. Por que comigo? O que eu fiz de mal a Deus, sabe? Consciente ou inconscientemente. Talvez fugindo do processo mais importante, da caminhada mais importante, o foco mais importante, que é o aprendizado. Perceber o que essa dor está me mostrando, o que ela está me ensinando, talvez, que eu tenha que aprender com ela. Essa dor muitas vezes nos apresenta um quadro para a mudança, porque sem ela muitas vezes a gente fica lá parado, estacionado, distraído com as questões do mundo. E através dessa dor, ela nos leva a um outro local, a um outro cenário, a raciocinar, a refletir, a perceber a vida de uma maneira diferente. Que muito provavelmente, sem essa dor, a gente não chegaria lá sozinho. Por quê? Porque a gente não teve a livre, espontânea vontade, não teve a percepção, fingiu que não viu,
pendurou na conta, deixou para depois. Ninguém é arrebatado de dor, arrebatado, essa é uma palavra que está na moda, né? Populismo. Ninguém é arrebatado ou cometido de uma dor sem um propósito. Provavelmente, digo 99,9% de chance, não dá para cravar, mas já cravando, a oportunidade já apareceu na nossa frente. 1, 2, 3, 4, 5, 10, não sei quantas vezes. Mas a gente ignorou. Deixamos para depois. Persistimos da nossa maneira, do nosso jeitinho, empurramos com a barriga, penduramos na conta, enfim. Por quê? Porque a gente não quis fazer a mudança. Porque a gente não quis aprender. A gente não quis, a gente quis deixar ali, deixar do jeito que estava, assim, daquele mesmo jeito que a gente já está acostumado. E aí foi necessário essa dor para nos mexer, para nos tirar de onde nós estávamos e nos levar a um lugar melhor. Claro que é difícil demais, muito difícil. Enxergar isso no primeiro momento, quando está doendo, muito difícil. Mas quando a gente alarga a percepção e reflete na nossa vida, enxergue um momento de dor, de grande dificuldade, lá atrás, no teu passado, na tua história, e perceba onde ele te levou. Hoje. Para quem tem olhos de ver, vai perceber que foi realizada alguma mudança através dessa dor. Agora, se a gente aprendeu ou não, aí que é a grande questão. Porque não é a dor sem propósito só para machucar, como punição, como castigo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a movimentação para o aprendizado. Dor sem aprendizado não tem propósito. Muita gente encara a vida naquela carga muito pesada e negativa que eu tenho que sofrer. No pain, no gain. Sem dor não há vitória. Há várias interpretações. Mas se a gente não aprender nada, qual é o propósito da dor? Qual é o propósito? E para todo aprendizado, há uma resistência. A resistência para a mudança é normal, é natural, tanto no organismo físico quanto nós enquanto espíritos infantilizados. Eu, você, todos nós encarnados aqui. Tirando os missionários que já têm um outro nível, mas é importante a gente se colocar e se entender como criança que essa resistência ainda faz parte. E faz parte como, Nelson? Por que acontece isso? Alguns estudiosos colocam, de uma forma generalizada, tá? Que nós criamos uma resistência ou temos uma resistência para qualquer coisa de 20 a 90 dias. Faz a conta aí, 20 a 90 dias. 3 meses, né? 3, 6, 9. 3. Então faz a conta aí, 3 meses. 90 dias, 3 meses. Qualquer questão que você queira mudar, principalmente para melhor, que tenha que ter um esforço, vai ter resistência aí, seja no corpo, seja a nível intelectual, a nível vibracional, a nível mental, qualquer esfera que seja, que você faça um esforcinho, vai ter ali uma resistência mais ou menos prolongada. E depois daquele momento, persistindo, continuando no propósito, deixa de existir essa resistência. Passa a ser criado assim um novo hábito e se transforma natural. Mas a resistência faz parte. Principalmente em momentos que a gente busca elevar, subir. Vou dar um exemplo aqui, para facilitar e ver se alguém vai concordar com o que eu digo. Olha só, se a gente pega um celular e fica uma horinha ali, ó, só vendo meme, aquelas coisas engraçadas, sabe? Vibração baixa, coisinhas assim do dia a dia, pegadinha, o meme, o videozinho engraçado do TikTok, da dancinha, qualquer coisa que seja. Passa uma hora, a gente nem percebe. Chega, ih, caramba, passou uma hora, olha, nem vi.
Nem vi que passou uma hora, estava aqui no celular fazendo assim, ó. Fazendo assim só. No Instagram, no TikTok, vendo a fotinho, o que quer que seja. Tá bom. Agora, quando a gente para ler um livro, por exemplo, quando a gente para aqui para assistir uma palestra, aqui, a gente já está em 25 minutos aqui no ar. Nossa, mãe do céu, parece às vezes uma eternidade. Tomara que essa palestra aqui não esteja assim, tá? Mas em geral, quando a gente busca é difícil. É difícil, tem uma resistência. Não é à toa, posso compartilhar com vocês, que nós fazemos aí no máximo uma palestra de 1 hora. Depois disso já pesa. Já pesa. Posso compartilhar também os programas que a gente apresenta ao vivo, que tem 1 hora, 1 hora e meia. Depois de 1 hora, ali dá uns 50 minutos, 1 hora e 10, a gente vê a audiência cai. Por quê? Porque exige de nós reflexão, pensamento, forçar a barra um pouco para subir, para elevar. E é normal que assim seja. Então é importante a gente ter essa consciência. Para que eu quero ter essa consciência, Nelson? Para conseguir nos motivar através de um propósito maior, de um objetivo maior, estabelecendo metas para alcançar aquilo que a gente quer. Daí que vem a disciplina. Porque num primeiro momento, quando a gente está na fase da resistência, nesses 20 a 90 dias, vamos botar aí 90 dias, bota aí, nesses 3 meses, não tem prazer imediato muitos dos nossos propósitos. Não tem prazer imediato. E aí é fácil, porque não tem um retorno imediato, aí é fácil largar, jogar tudo para o alto. Mas o importante do foco lá na frente, no médio e longo prazo, é entender que através dessa caminhada com a resistência nesses 90 dias, eu vou conseguir alcançar aquilo que eu quero alcançar. Essa é a tal da motivação, é o que nos motiva para tomar as nossas decisões, para essa ação, e o que nos motiva é o resultado final. É ir de encontro depois desses 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, cada um com o seu planejamento, cada um com a sua busca pessoal. Mas é a partir daí que a gente, estando focado, estando decidido, tendo muito claro o que a gente quer na frente, o preço que nós temos que pagar, é aí que o nosso mental vai nos levar nessa direção da disciplina, da continuidade, da persistência, rompendo esse momento, vamos colocar aqui, de 3 meses iniciais, que vai ser difícil. Atenção, não vai ser fácil porque muitas vezes não tem prazer associado, não tem aquele retorno bate-pronto, a gente é muito no bate-pronto ainda. Entenda que faz parte, e é por isso que muitas vezes a gente abandona. Por quê? Porque a gente desestimula. Talvez um primeiro dia, uma primeira semana. Vou dar um exemplo clássico aqui. Uma academia, bem superficial, tá? Falando aqui de academia, ginásio. Para quem está em Portugal, ginásio, aqui chama ginásio. Por que será que tem aqueles planos anuais, sabe? O plano anual, super desconto, faça o plano anual. Porque estatisticamente, quem trabalha na academia, o dono das academias, sabe que a pessoa se inscreve naquele primeiro momento, eu vou emagrecer, eu vou ficar forte, eu vou mudar, mas abandona. E se cobrar mensal, ele não vai ganhar dinheiro, ele tem que fazer o plano anual, que pelo menos ele garante o dele no bolso. Se você vai ou não, a questão é sua. Mas a debandada é enorme. Por que é enorme? Porque tem a resistência. E se a gente não tiver bem delineado o nosso propósito a médio e longo prazo, como não há prazer imediato muitas vezes, estou, de novo, generalizando, tá, pessoal? É fácil abandonar. Isso para tudo. Peguei academia, ginásio aqui, mas a gente está falando de evolução, a gente está falando de aprender a amar o próximo. Sabe esse teu vizinho, esse teu parente que você tem uma resistência enorme, uma dificuldade? Aplica da mesma forma. Olha só, no início vai ter uma resistência. Normalmente é fácil a gente cair naquilo que a gente já está acostumado. O que é? A raiva, o ódio, a antipatia, o afastamento. Será que afastamento? Estou falando afastamento
físico, não, afastamento psíquico, ok? Vibracional. Não quero, isso não é para mim, eu vou me afastar. Agora, se por exemplo, você está na tua família, você não precisa estar junto o tempo inteiro. Agora, quando bater, faça um esforço que vai ter resistência para orar por ele, por essa pessoa. Vibra positivamente. Ah, Nelson, mas eu não consigo nem orar. Você não consegue orar por ele ou por ela? Ora para o mentor dele ou para o mentor dela. Um espírito evoluído que cuida dele, cuida dela, como você tem o seu que cuida de você. Enfim, é isso, pessoal. Já estamos no nosso horário. Queria falar um pouco sobre mudanças, só para a gente entender o processo da mudança que faz parte da vida de todos nós. Agora, de duas uma, a gente pode esperar a mudança acontecer, muitas vezes ela vem através da dor, infelizmente, ou a gente pode ir caminhando em direção a ela, ou percebendo como a vida vai apresentando as dinâmicas das mudanças para nós espontaneamente, utilizando o nosso livre-arbítrio, ir se adaptando frente às novas realidades, frente a tudo isso que a vida vai nos apresentando. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, recorre à lei de Deus. Onde é que está a lei de Deus? Na tua consciência. Se tiver mais dúvida ainda, recorre ao Evangelho do Cristo, o guia espiritual que vai responder todas as suas questões. Ok? Pessoal, mais uma vez obrigado por estarem aqui. Quem ficou até o final, agradeço. Tomara que tenha feito sentido para vocês. Convite, vai lá, nt.nelsonTavares no YouTube, tem uma playlist, se inscreve no canal, dá like, joinha, faz aquele coisa toda para divulgar a doutrina espírita, divulgar informações que talvez fazem sentido para você e você pode auxiliar alguém também, tá ok? Vamos fazer a nossa oração para fechar? Convido a todos, quem tiver vontade, a fecharem os olhos comigo e assim agradecemos a Deus Pai. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo seu amor, pela sua luz, por estar sempre conosco, nos apresentando, nos mostrando, caminhando conosco em todas as mudanças das nossas vidas, sejam fáceis ou sejam difíceis. Sabemos que temos Tu, Mestre, ao nosso lado. Agradecemos assim também a toda a espiritualidade de luz que nos envolve, nos inspira, nos acolhe, que prepara esse ambiente para que possamos aqui refletir e buscar aprender um pouco mais. Dessa forma, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro, dessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.